Olá, minha joia, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho para você sobre instrumentos de avaliação ecológico. Que danada é ecológico, Nayana? Ecológico é aquele instrumento onde é aplicado, utilizado o mais próximo possível do contexto que acontece aquela ocupação. Então, seja na casa do cliente, seja no território, ou seja mesmo num consultório, entre quatro paredes, num ambiente mais seguro e protegido, um instrumento de avaliação ecológico é aquele que utiliza objetos reais, é aquele que simula situações reais do cotidiano. E os instrumentos de avaliação ecológico são aqueles que ocupam o topo da evidência científica, principalmente em algumas funções mentais específicas, como funções executivas. Então, a gente tem algumas medidas de avaliação ecológicas já descritas, validadas e traduzidas para o português. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Então, o teste do hotel. Então, eu vou dar alguns exemplos de avaliações estruturadas, ecológicas, que já são traduzidas e validadas para o português. Como, por exemplo, o teste do hotel, o RTIE, a EFPT Brasil, a DAFES Brasil também, e outras medidas de avaliação ecológica. E aí, gente, como é que eu escolho uma avaliação ecológica? A gente precisa considerar se a base teórica da avaliação é compatível com a base teórica do terapeuta. Não adianta nada você ter um instrumento de avaliação ecológica que tende a ser um pouco mais amplo, um pouco mais complexo e não saber utilizar aquele instrumento. Como, por exemplo, o RTIE. O RTIE é um instrumento de tarefas rotineiras onde a gente vai coletar informações do próprio usuário, do próprio cliente, informações da observação do terapeuta e informações do cuidador. É necessário sim um treinamento para que você possa utilizar esse instrumento. Outra coisa que você precisa determinar é o construto subjacente a esse teste. Qual é a base teórica e empírica que está relacionada e que dá subsídio para o uso daquele teste? E é necessário analisar se a evidência que os scores refletem realmente estão contidos dentro do construto. Algum raciocínio a gente precisa estabelecer para poder lançar mão da utilização de testes ecológicos. Um raciocínio primeiro que a gente precisa analisar é relacionado ao cliente. Esse cliente, ele está pronto para participar de uma avaliação formal, de ser submetido a um teste ecológico, como eu já falei para vocês, é um teste mais complexo, que demora mais tempo de ser aplicado. A idade, o diagnóstico e a escolaridade do paciente está contida, ela foi analisada previamente dentro daquele teste. E quais são as informações que eu desejo obter e para quê? A segunda pergunta, a segunda questão que você tem que se fazer antes de lançar mão de testes ecológicos é aquelas relacionadas à avaliação e ao instrumento. Então, qual é o modelo que orienta a minha prática? O instrumento foi desenvolvido para qual população? Estou qualificado para utilizar esse instrumento? Como eu falei para vocês, alguns instrumentos é necessário você ou adquirir um manual, ou você ter um treinamento com um terapeuta ocupacional de referência. Esse instrumento, ele é adaptado para uso no Brasil, porque também não adianta nada a gente utilizar um instrumento que foi desenvolvido para outro contexto, para outra população, para outros hábitos, para outras rotinas. O uso daquele instrumento não vai se adaptar e aí às vezes a referência, o resultado vai ter viés. Uma outra pergunta é quais são as áreas cognitivas e funcionais que essa avaliação engloba. Tem um outro questionamento antes de escolher um teste de avaliação ecológica que a gente precisa compreender, é relacionado ao contexto desse cliente. Então, esse é o melhor horário para eu poder avaliar esse cliente em específico. O ambiente possui luz suficiente para que seja um ambiente agradável e favorável ao desempenho do teste. É um ambiente silencioso.
Há interrupções, há barulho, há fatores distratores que vai alterar o desempenho desse cliente, o contexto onde se realiza a tarefa é conhecido para o paciente ou ele está em uma situação artificial? Veja, quanto mais conhecido o ambiente, melhor vai ser o desempenho dele em testes ecológicos. Porque, como eu falei para vocês no início, testes ecológicos é aquele que tenta reproduzir a situação real desempenhada naquela tarefa ou naquela ocupação. Então, para finalizar, eu preciso falar para vocês qual é a utilidade clínica de se utilizar testes de rastreio ou testes de avaliação ecológico. Então, o teste ecológico ele vai nos trazer uma facilidade, uma eficiência no uso desse teste. Ele vai ter relevância e significado clínico das informações que ele fornece. E normalmente ele vai trazer dados mais fidedignos do desempenho daquela tarefa, daquela função que a gente está tentando avaliar de maneira mais real possível. Então, lance mão do uso de testes ecológicos, principalmente quando você vai avaliar o desempenho de ocupações, quando você vai avaliar a imagem que aquele cliente faz do seu próprio desempenho, quando você vai avaliar o desempenho de funções executivas, por exemplo, e várias outras situações que você precisa lançar mão de testes mais fidedignos e mais válidos. Se você tem interesse em saber mais sobre a avaliação, eu te convido a vir conhecer a Escola EduTO. Dentro da Escola EduTO, a gente tem um módulo completo e específico de avaliação em terapia ocupacional. Dentro desse módulo, a gente tem um curso completo de avaliação cognitiva funcional, que certamente vai te ajudar muito a ampliar o teu raciocínio clínico. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha sido útil para você. Não esquece de deixar o teu legal, o teu coraçãozinho lá e encaminhar esse vídeo para alguns terapeutas ocupacionais ou estudantes de terapia ocupacional que você acha que vai gostar de saber dessas informações. Até a próxima, cheiro!